Bom, então, muito boa tarde a todas e a todos. Queria, obviamente, cumprimentar-vos e dar início a esta reunião ordinária da Câmara Municipal de 28 de novembro. Cumprimentar todos os presentes, os colegas, aqui os colaboradores do município. Desligar o som e a vibração dos telemóveis, por favor. E dar início à reunião. Obviamente queria começar por dar as boas-vindas no regresso ao Sr. Vereador João Pedro Rodrigues, depois desta nova missão de pai, que é talvez a mais importante que tenha e que temos todos, e votos de muitas felicidades e sucesso também nessa vertente. Bom, nós hoje não temos público e, portanto, vamos passar já para o período antes da ordem do dia, propriamente dito. Eu queria, obviamente, aproveitar esta ocasião para dar nota. Publicamente nós demos essa nota, mas fomos recentemente distinguidos pela ERSAR, que é a entidade reguladora dos serviços das águas e resíduos, e, enfim, o município da Ruda recebeu o selo de qualidade exemplar da água atribuído por esta entidade reguladora de 2022. Eu julgo que é, pelo menos daquilo que a informação que eu tenho do serviço, é a primeira vez que o município recebeu esta distinção e, obviamente, que não poderia deixar de dar nota daquilo que é o trabalho empenhado, desde logo dos colaboradores do município, que todos os dias fazem o melhor que sabem e que podem e se esforçam muito para que este setor corra bem, tal como todos os outros setores, mas uma palavra especial a quem se dedica mais a este tema da água e do fornecimento da água e do abastecimento público. E, obviamente, também endereçar aqui também um reconhecimento a todos os arrodenses, porque esta é uma vitória, também é um reconhecimento que é partilhado por todos os arrodenses que todos os dias colaboram com os serviços do município para que o serviço seja de qualidade. Obviamente que é um reconhecimento da aposta que se tem sido feita também no setor da água. Nós, há 3, 4 anos para cá, temos apostado muito forte neste setor e, felizmente, com resultados, quer naquilo que é a redução da perda de água, que o Sr. Vereador tem dado nota disso com alguma frequência, quer também naquilo que é o aumento da qualidade. Nós tínhamos um problema, creio que terá sido por isso que nunca no passado isto foi reconhecido desta forma ao município da Ruda. Tínhamos um problema claramente na localidade da Tesoureira, que trabalhámos para conseguir resolver. A água que era abastecida na população da Tesoureira era através de um furo artesiano, que já tinha problemas e apresentava problemas da qualidade da água. Conseguimos chegar a acordo com a Câmara Municipal de Mafra para resolver esse problema e para abastecer essa localidade. Fizemos também um novo reservatório de água nessa localidade e, portanto, eu penso que aí melhorou muito o sistema, para além de tudo o resto que já foi feito em termos de investimento no cadastro da rede, na telegestão e telemetria, naquilo que tem sido feito também de substituição de condutas, de execução de outros reservatórios, como é o exemplo, este mais recente foi feito na zona do Casal Novo, enfim, etc. Portanto, há aqui todo um trabalho que é de reconhecer e, obviamente, enquanto Presidente de Câmara, agradecer desde logo aos colegas e aos serviços que estão empenhadamente e trabalham todos os dias neste setor tão importante e estratégico para o nosso futuro coletivo. E depois também um agradecimento aos arrodenses, que já o fiz, mas que têm tido a paciência de apoiar este investimento, que muitas vezes é quase invisível, mas que é muito relevante ser feito. E que têm tido essa paciência e, obviamente, os resultados parece que aparecem quando há este compromisso e este investimento coletivo. E, portanto, dar essa nota de regozijo em nome pessoal, em nome do Executivo e em nome de todos os serviços da Câmara, porque, de facto, a água que se bebe nas nossas torneiras é de grande qualidade, como foi testado recentemente pela ERSA. Dito isto, perguntava aos colegas, quem quiser usar da palavra neste período. Muito bem, interpretei primeiro o Paulo Pinto, se faz favor, vou dar a palavra ao Sr. Vereador Paulo Pinto, se faz favor. Sr. Presidente, boa tarde, cumprimentar os colegas do Executivo, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, boa tarde, técnicos e colaboradores do município também, boa tarde a todos. Faço minhas as palavras do Presidente André Rijo relativamente a este tema do reconhecimento com o selo da ERSAR da qualidade exemplar da água.
Gostava de dar nota de uma coisa que é relevante nesta matéria, que vai um bocadinho para além daquilo que disse o Presidente e que disse muito bem e que subscrevo na íntegra, que tem a ver com uma qualidade de água de abastecimento público desta natureza. É muito importante, é relevante do ponto de vista da sustentabilidade ambiental, que possamos consumir, em termos de consumo humano, beber água da torneira, nomeadamente nas torneiras do concelho de Arruda dos Vinhos, porque de facto a água é de qualidade e assim reduziremos necessariamente os resíduos com PET das águas engarrafadas e engarrafonadas. Mas é de facto uma grande marca para o concelho de Arruda dos Vinhos e que espero que possamos prorrogar no tempo, naturalmente. Depois, gostava de dar nota e de partilhar convosco uma situação que começou por ser sinalizada uma primeira vez em julho de 2022, de uma praga de moscas, nomeadamente em Arranhó, numa zona muito localizada e na altura na Rua da Bela Vista. Logo aí fez uma intervenção com a empresa de prestação de serviços do controle de pragas, que presta serviços ao município nessa matéria, e fez uma desinsetização no espaço público, digamos. A situação melhorou sobremaneira na altura. Acontece que agora em outubro, e de facto pelas alterações climáticas, pelas mudanças claras que existem no clima, todos temos moscas em número muito maior, mas na zona adjacente, digamos assim, próxima da exploração avícola que há efetivamente na Rua da Várzea, em Arranhó, parece haver um número anormalmente largo, grande de moscas. E o que é que temos feito? Desde logo, colocámos a fiscalização municipal, a quem agradeço o trabalho que tem feito desde o primeiro dia e de monitorização subsequente, uma fiscalização a essa exploração avícola. Sensibilizámos o proprietário e quero-vos dizer que numa primeira análise parecia estar tudo ok, não havia estrumes no exterior, tudo dentro do razoável, com um número anormal de moscas também elevado, e desde logo ficou acordado ações de desinsetização suplementares, quer do ponto de vista do próprio proprietário, nos pavilhões e efetivamente na propriedade privada adjacente, mas também o município, com a empresa que faz a prestação de serviços em termos de controle de pragas nas artérias adjacentes. E assim, no dia 27 foi feita uma desinsetização dos pavilhões pelo proprietário e na zona adjacente, 27 de outubro. No dia 28 de outubro, em todo o espaço público envolvendo Rua da Várzea, Rua da Galhofa, Rua da Bela Vista, etc., as coisas que parece que melhoraram um pouquinho, mas temos continuado a insistir, tem continuado a haver reclamações. Desde logo também oficiámos a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária e a Administração de Saúde de Lisboa, a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo, para que seja feita uma vistoria conjunta, como aconteceu, por exemplo, na exploração avícola das Cardosas, e efetivamente temos continuado a fazer esse trabalho de monitorização. Vai surgindo uma reclamação ou outra, eu próprio, como sabem, venho em Arranhó, já numa zona bastante afastada, efetivamente existem muitas moscas, mas ainda hoje foi feita no espaço público, na Rua da Galhofa, na Rua das Figueirinhas, na Rua da Várzea, na Rua 8 de Setembro e na Rua Nova, etc., ali em todas aquelas artérias à volta, uma nova desinsetização, e o próprio proprietário voltou a fazer uma desinsetização no dia 9 de novembro. Houve uma outra visita da fiscalização municipal, as coisas estão mais ou menos controladas, estamos a aguardar efetivamente a vistoria da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária e Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo, e continuaremos a monitorizar para ver se conseguimos mitigar o problema ao máximo. Muito obrigado. A palavra ao Sr. Vereador João Pedro Rodrigues, por favor. Passei o detalhe.
Muito obrigado, Sr. Presidente, restante equipe da Comissão, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, técnicos aqui presentes. Agradeço as palavras do Sr. Presidente, não só na reunião do dia 31 do 10, se não me engano, com moradores, quer dizer, acho que foi o bebê mais conhecido do Conselho logo desde o primeiro dia. Logo a dizer o nome e tudo, só faltava o peso e os sentidos. Portanto, realmente é uma não tinha essa informação. É uma nova fase, é uma fase boa, complicada, mas que está a correr, mas senão é outro tema que não é relevante para aqui. O tema da praga de moscas em Ranhó era um tema que trazíamos também, portanto vamos aguardar pelos próximos passos, nomeadamente esta vistoria que foi referida pelo vereador Paulo Pinto. É realmente um tema que está a preocupar de sobremaneira. Já não é só a zona inicialmente que estava identificada, mas também as áreas adjacentes que foram referidas, portanto vamos aguardar pelo futuro. Relativamente a outros 3 temas, Centro de Saúde da Ruda dos Vinhos, e aqui esta questão que queremos levantar tem a ver, é independente de quem tem a responsabilidade propriamente dita de assegurar a manutenção do centro de saúde. A verdade é que neste momento encontra-se com algumas debilidades que, no nosso entendimento, são além daquelas que foram faladas por parte da Câmara Municipal e incluídas no orçamento para 2023 para a sua requalificação. Na altura falou-se de balcões, rampeamentos, e aquilo que existe neste momento são algumas cadeiras e costas das mesmas partidas na sala de espera, costas essas que são de, não sei o termo técnico, madeira, contraplacado, mas pronto, não garantem a segurança, principalmente de pessoas que sejam mais pesadas. E depois, uma das passagens para a zona dos gabinetes médicos está neste momento interditada devido à queda de parte do teto falso, parece que é pela iluminação, mas pronto, uma das passagens para os gabinetes está neste momento interditada. Acreditamos que estas questões são questões de manutenção imediata e que devem ser feitas a devida nota ou à ARS ou, caso haja acordo para isso, assumir o município esse papel e depois imputar os custos que forem necessários fazer. Agora, aquilo que é importante é perceber o que é que a Câmara Municipal está a fazer relativamente a isto. Carta associativa do Conselho. Na reunião de Câmara de 4 de abril deste ano foi proposto pelo PSD criar uma carta associativa do Conselho, não foi uma recomendação que foi chumbada, que tinha no fundo a intenção de desanexar as partes finais da pontuação e do apoio ao associativismo, que maioritariamente é de atividade recreativa e cultural, da parte desportiva, que em grande medida é feita por 2 associações no Conselho, sendo que todas as outras não têm na sua base, agora ao Santiago Futebol Clube também tem algum desporto, mas que na sua grande medida não tem atividade desportiva. No fundo é saber qual é o ponto de situação, que na altura foi dito que não fazia sentido duplicar, no fundo, os estudos e duplicar as informações, porque estava a ser criado o Conselho Municipal da Cultura, que iria rever a referida Carta Desportiva e eventualmente mudar o nome. No fundo é saber qual é a evolução e qual é o ponto de situação neste momento. Depois, portal do associativismo. Já foi lançado há algum tempo, mas a verdade é que ainda se encontra muito incompleto, principalmente no que toca às atividades das associações e à divulgação das mesmas. Por exemplo, novembro não tem qualquer atividade e dezembro está muito incompleto, começando logo pelo início do mês. E além disso, há uma parte que é relevante, que tem que haver maior divulgação. A busca no site é fácil, mas tem que ser feita mais divulgação para que as pessoas tenham, no fundo, uma maior, que seja mais friendly, chegar àquela informação. E quer dizer, relativamente a este problema de não haver informação atualizada das associações, temos que arranjar uma forma de resolver e, portanto, era perguntar também como é que a Câmara Municipal pretende resolver este problema. 30 segundos. No fundo, uma nota final destes 30 segundos para dizer que realmente este centro da Câmara Municipal é uma grande notícia. Existem 3 grandes vetores da água que são relevantes, que é a qualidade por um lado, a sua escassez ou a necessidade de poupança forçada
por outro, independentemente das medidas que possam ser tomadas nesse sentido, e depois o preço que tem para os consumidores. Portanto, garantindo a distinção dos vetores e não havendo nota relativamente à escassez no Conselho da Ruda, acho que o Conselho está de parabéns. Bem, se houver o João Pedro Cavaco, pode já usar da palavra para aproveitar. Muito boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde a todos os presentes, Sr. Presidente da Assembleia. Em primeiro lugar, queria perguntar novamente ao Sr. Presidente relativamente ao pedido do orçamento do balanço de contas das festas de agosto deste ano, que tínhamos pedido em agosto, na reunião posterior à conclusão dos festejos. Das festas de agosto, nós tínhamos pedido o balanço de contas, mas não nos foi enviado, ou seja, mesmo com apoios e isso, nós tínhamos pedido e era para termos acesso a essa informação, precisamente para depois também podermos contribuir, que é o objetivo, ou seja, como foi falado nessa reunião, com ideias, iniciativas e algumas delas e para o próximo ano. A segunda pergunta era relativa à limpeza dos rios, saber o ponto de situação da mesma, quais é que foram feitas e quais é que eventualmente poderão ter ficado por fazer, isto no sentido de prevenir a contenção de cheias nesta altura do ano. Depois, também, um ponto de situação em relação à plataforma Acuda Base, ou seja, porque até acho que já tinha falado nesta questão, que em relação ao portal, ou seja, se existem dados de utilização, qual é que está a ser a frequência e a procura e qual é que está a ser a divulgação feita, e também dar a informação de que, por exemplo, sentimos que não existem atualizações na parte das notícias e que poderia ser até complementado com alguns trabalhos e que têm sido desenvolvidos por parte do município a nível arqueológico, por exemplo, ou seja, poder fomentar mais o próprio portal. E mesmo em relação ao arquivo, existem páginas que continuam sem informação, nomeadamente a página do Foral, da fotografia, da restauração do Conselho, ou seja, há lá páginas incompletas e então acho que se o objetivo é que a plataforma dê este conjunto de informações, que ela seja também completada. E também era para saber, gostaríamos de saber um ponto de situação em relação à questão dos edifícios que estão, também por causa da época, dos edifícios que se encontram devolutos ou em risco de ruir, ou até muros de contenção que estejam em risco de ruir e derrocada, e quais é que são as situações de risco e se tem sido feita uma fiscalização sobre isso, o ponto de situação, se existem números, e pronto, era essa informação que gostaríamos de saber. Obrigado. A palavra ao Sr. Vice-Presidente e eu agradecia que pudesse já responder aqui a estas questões colocadas no âmbito do associativismo, no balanço da festa de agosto e é isso. 5 minutos. E o Arruda Base. Tudo em 5 5 minutos. minutos. Bem, boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde também para os colegas do Executivo, técnicos, Sra. Presidente da Assembleia, também ao público que entretanto apareceu. Queria começar propriamente pelo Paulo Otte, antes de entrar na resposta às questões colocadas. No fundo, começar pela parte mais fácil, que são os parabéns e o regozijo de algumas iniciativas que foram acontecendo. Começar pelo associativismo, para o evento Aromas e Sabores, desenvolvido em Arranhol pelo URDA. Dar-lhes os parabéns por mais um evento muito conseguido. Também este fim de semana pelo almoço desenvolvido pelo Centro Social em Santiago, e também dar os parabéns à Noite de Fados, que foi desenvolvida também na coletividade das Cardosas. Deixar os meus parabéns por todas essas iniciativas em termos de associativismo. Depois entrar aqui em algumas informações relativamente àquilo que são, no fundo, concretizações de algumas políticas públicas, nomeadamente no que diz respeito à cultura e à modernização. Começar por utilizar como ensejo o mês de Irã de Lisboa para deixar aqui algumas notas relativamente a algumas concretizações e alguns anseios antigos que viram agora a luz do dia, nomeadamente o estabelecimento de uma rota literária em torno daquilo que é o património da nossa autora e que foi agora concretizada e inaugurada já. Também a disponibilização de um fundo documental da autora que está agora disponível online e pode ser
e que pode ser consultado, e no fundo também está aqui em complemento, foi colocada aqui a questão do Rua da Base, esta capacidade de nós nos dobrarmos e tornarmos mais acessíveis todas estas informações, no fundo também não estão só focadas em alguns polos, nomeadamente o Rua da Base, mas aqui também encontramos informação que não estava acessível e que agora permite, fruto até de um incremento no que diz respeito à investigação em torno da autora, ser consultado não só localmente, como fora de portas também. Depois, ainda nesta questão do mês Irene Lisboa e naquilo que no fundo eram alguns anseios em termos de concretização, também deixar aqui nota para vos dizer que existem agora 2 espaços expositivos relativamente àquilo que é o espólio da autora, um em Arranhol e outro, ou outros, para ser mais exato, aqui na Biblioteca Irene Lisboa, onde algumas peças já existiam, tem agora uma nova dignidade e uma nova capacidade do ponto de vista até da acessibilidade, que é um tema também importante para nós, e que podem ser mais facilmente consultados, nomeadamente pela comunidade dos nossos estudantes, e são espaços positivos que têm agora um novo potencial. Depois, também dizer, ainda relativamente à parte do mês Irene Lisboa, dar também os parabéns pela esta organização conjunta do colóquio relativo à temática da Irene Lisboa, neste caso, sobre a crónica, desenvolvido pelo município, mas também conjuntamente com o Estornato. Depois também dar-vos nota da entrega do Prémio Literário, isto tudo dentro daquilo que é o mês Irene Lisboa e de um recital de poesia com o Paulo Pires, que teve uma participação muito relevante. E aqui abrir um parênteses para falar num ponto essencial, que é o ponto da modernização. Porque este evento foi mais do que um evento, foi um balão de ensaio para concretizarmos finalmente algo que já tinha sido falado aqui noutras ocasiões, que é finalmente termos no nosso concelho uma bilheteira online para os eventos culturais, para já, que podem neste momento, do ponto de vista da bilhética, ser tratados na comunidade da casa de cada um, porque temos finalmente uma bilheteira online, e foi precisamente este recital de Paulo Pires que serviu de teste para verificarmos se a bilheteira estava a funcionar, e a verdade é que é com um grande regozijo que posso dizer que funcionou. Depois também a decorrer relativamente, e ainda também na ligação um bocadinho com a Rua da Base, a verdade é que neste momento está a decorrer um encontro de técnicos da Lisboa Romana. Aliás, eu antes de ir para aqui estive com eles, estão a pensar aquilo que é a nossa história e ajudar-nos um bocadinho num momento, ou num movimento de autodescoberta, perceber quais é que são, qual é o nosso histórico, nomeadamente do ponto de vista daquilo que é o legado romano. Portanto, também está aqui vincado esse momento, e acho que não deve deixar passar em claro. Também, a nível da descentralização cultural, falar no concerto que ocorreu da pianista Catherine Morisot em Adoseiros, Louriceira, e depois terminou no Anfiteatro Joel Rodrigues. É mais uma vez uma tentativa de levarmos a cultura onde ela habitualmente não chega, num ciclo fora de portas. Tivemos outros momentos, nomeadamente a escritora Julieta Monginho do Conselho, na biblioteca, como é habitual, mas estes orgulham-nos particularmente. Só uma última nota, antes de entrar nas respostas às perguntas. De um momento também foi muito importante para a educação no nosso Conselho, foi uma reunião com o Sr. Dr. Bruno Santos, delegado regional da DGEST, que nos deu aqui algumas indicações que podem ser úteis no que diz respeito ao futuro da educação no nosso Conselho, e, concretamente, em relação aos transportes escolares e às próprias refeições dos nossos alunos, e é com um grande regozijo que eu, mais uma vez, deixo aqui um agradecimento público ao Dr. Bruno Santos, que tem ajudado a levar a educação do nosso Conselho mais além. Entrando na questão das perguntas que me foram colocadas, a Carta Associativa do Conselho, penso que foi a primeira. A verdade é que esse trabalho está a ser feito e, sendo até mais específico, está previsto amanhã, durante o período da manhã, uma reunião onde eu estarei presente e a presidir com o Dr. Ricardo Lapas e também a representar o associativismo Mafalda Pedro, onde trataremos precisamente desta questão da Carta Associativa e, em concreto e em rigor, no regulamento de apoio ao associativismo, precisamente
indo de encontro àquilo que são esses anseios que o vereador João Pedro Rodrigues falou. Portanto, estamos a trabalhar nisso. Isto são coisas que têm alguma complexidade, como entendem, e exigem vários momentos em termos de cronograma. Amanhã será mais uma dessas etapas, no sentido de concretizar aquilo que já foi aqui anunciado. Relativamente ao portal do associativismo, há aqui uma responsabilidade que vai nos dois sentidos. Nós fazemos esse apuramento constante de atividades que vão sendo desenvolvidas, mas a verdade é que temos incutido e temos incentivado aquilo que é o envio das informações para depois, posteriormente, ser feito o upload dessas atividades, desses eventos, ou informações que possam, de alguma maneira, serem pertinentes. Isso nem sempre é feito com a celeridade e não há esse hábito, não havia esse hábito no passado e tem-se vindo a fazer um trabalho, mas obviamente que é um trabalho que tem ainda que continuar. Na questão da utilização friendly do portal, não temos esse reporte, mas obviamente que há situações que podem ser sempre melhoradas. Deixar também aqui uma nota relativamente às informações destas associações, que neste momento está a ser ultimado. Aliás, houve essa reunião já muito no final do trabalho, da elaboração de um guia do desporto que será facultado durante o mês de janeiro, onde todas as atividades das coletividades estão inventariadas finalmente num só documento e que vai ser depois facultado e que no fundo complementa este portal do associativismo também. O Rua da Vaza foi dando algumas indicações. Os indicadores são que a frequência tem vindo a aumentar, as atualizações têm sido feitas. Vamos entrar numa segunda fase. A primeira foi um bocadinho mais estrutural e foi quase um lifting àquilo que existia, até do ponto de vista daquilo graficamente que é a própria template do site que foi atualizada e foi reestruturada, e havia esse trabalho por fazer. Vamos agora entrar numa nova fase. Isto também porque muitas das pessoas que estão alocadas e fazem parte desta equipa que trabalha o Rua da Base também estão empenhadas noutras matérias, nomeadamente a renovação da agenda cultural, que será também feita para o próximo trimestre, e a verdade é que tem que ser feito por ordens de prioridade. É isso. Muito obrigado. Festa de Agosto. Festa de Agosto. A Festa de Agosto, eu já tinha dado os valores na última, pelo menos em 2 reuniões, mas obviamente podemos... Sim, mas obviamente que o documento pode ser enviado. Muito obrigado. Queria agradecer as questões colocadas, vou procurar também responder às mesmas. Relativamente à questão das moscas, penso que o vereador Paulo Pinto já fez uma avaliação sobre essa matéria, dando nota inclusive das diligências entretanto efetuadas e daquilo que ainda está por fazer, e nomeadamente a convocação da DGAF para poder pronunciar sobre esta matéria também. Relativamente à questão do Centro de Saúde da Ruda dos Vinhos, enfim, aquilo que tenho conhecimento é que a diretora executiva do ASES, a doutora Sofia Triaga, já tomou o pulso à situação, inclusive já veio ao local visitar o Centro de Saúde no final da semana passada, e também a ARS já fez deslocar aqui um técnico para fazer uma avaliação dos trabalhos a efetuar e daquilo que são as anomalias detectadas em função desta última época de chuvas que se verificou. Eu diria que, enfim, nesta fase não tenho indicação nem do ASES nem da ARS sobre necessidade de colaboração do município para a resolução de problemas, não fomos contactados nesse sentido. Se o formos, naturalmente avaliaremos, como sempre temos feito, em colaboração estreita, as necessidades de intervenção, mas neste momento ainda não se colocou esse tema em cima da mesa. Naturalmente que aguardaremos pelo impulso de quem tem o dever de dar esse impulso. No que diz respeito à questão mais de fundo, eu diria que, como é do conhecimento, nós não assinámos ainda o auto de transferência de competências nesta área. Não o assinámos por 3 ordens de razões. A primeira delas diz respeito ao facto de nós tínhamos uma questão pendente do muro de suporte do Centro de Saúde. Essa já foi resolvida, já demos conhecimento à Câmara, portanto esse é menos um obstáculo a que possa ser assinado o acordo. No entanto, uma outra situação que prendia-se com a questão das obras estruturais, que, a nosso entender, o Centro de Saúde deveria merecer antes de ser feita a transferência de competências. O que nos foi dito é que, eventualmente, não seria possível, mas haveria a possibilidade do município se candidatar a fundos comunitários para poder, sem esforço adicional do orçamento municipal, conseguir a realização dessas obras e, portanto, vamos aguardar com a expectativa que essa questão seja resolvida
sob pena de nós não conseguirmos assinar o auto de competências como seria desejável. A terceira ordem de razões para não assinarmos na altura o auto de transferência prendeu-se de facto com os valores unitários que estavam previstos para as diferentes rúbricas, não só naquilo que diz respeito aos assistentes operacionais, mas também à questão dos encargos com a energia e também com o sistema da AVAC e tudo mais. Nem nosso entender não seriam os gastos necessários para fazer face às despesas que seriam previsíveis e, portanto, isso levou-nos a querer propor uma renegociação. Neste momento, aquilo que posso dizer é que não é por vontade do município que as negociações não avançaram. Neste momento, a comissão que está encarregue desta matéria, já por várias vezes solicitei uma nova reunião, algo que me foi dito que ainda não teria surgido a portaria necessária para fazer essa atualização de valores e, portanto, não era tempestiva. Isto porque há um acordo de chapéu institucional que foi outorgado pela Associação Nacional de Municípios e pelo Governo no final do mês de julho deste ano e que eu dei conhecimento também aqui à reunião de Câmara e que atualizou esses valores, não foram ainda à portaria, portanto a Comissão que faz o acompanhamento deste processo de centralização de competências na área da saúde ainda não pôde fazer a apreciação do caso concreto da Ruda dos Vinhos. Enfim, aguardamos que seja feito para podermos dar avanços a esse processo que também é importante e que obviamente já a contar com ele colocámos verbas no orçamento, como foi dito, visam no fundo adaptar o OSF e as condições do centro de saúde para que haja uma evolução da OSF para modelo B. Aliás, já foi apresentada a candidatura pelo OSF lusitano nesse sentido e, portanto, não tem que ver com estas obras estruturais que estamos a falar, dos tetos e das questões que aqui foram colocadas, mas, naturalmente, que eventualmente as cadeiras que foram referidas é possível que consigamos levar isso por diante. Mas, como disse, isto está dependente da assinatura do auto de transferência, porque não vamos fazer investimento público numa área que não é competência do município ainda e depois logo se verá. Mas, obviamente, que o orçamento está dotado para poder fazer face a pequenas intervenções e também essa substituição de alguns equipamentos, não estas questões estruturais de infiltrações de água, mas estas questões de equipamentos, sim. Depois, a questão da Carta do Associativismo e do Portal do Associativismo, o Sr. Vice-Presidente já respondeu. Balanço da Festa de Agosto também, o Sr. João Pedro Cavaco fala na questão da limpeza dos rios. Nós, para este ano, a limpeza do rio das Chalemas, ou da Ribeira das Chalemas, e também do rio junto à Praça de Torres, na Cartaxaria, portanto, foi uma intervenção, como nunca me lembro de ter sido feita no início aqui da Vila da Ruda, junto ao Largo da Santa Casa, e por ali abaixo até ao Cambar, também foi feita. Praça de Torres já referi, a questão da Ranhó também foi feita no Rio da Silveira. Ribeira da Barriga também, e portanto, neste momento o que está previsto para o próximo ano, isto está a ver com aquilo que é o plano de intervenções também da Proteção Civil, vamos enverdar também pelo Rio Grande da Pipa. Nós no fundo estamos a fazer essa manutenção de 2 em 2 anos. E portanto o Rio Grande da Pipa para o ano será contemplado com uma limpeza de fundo, na medida em que é uma intervenção regular que estamos a fazer de 2 em 2 anos, ao contrário daquilo que era feito anteriormente, e portanto para nós está dentro do plano de manutenção essa intervenção. Depois, a questão dos edifícios, nós, em cumprimento também daquilo que foram as deliberações da Assembleia Municipal, o processo de notificação aos proprietários de imóveis, sobretudo dentro das áreas de reabilitação urbana, para efeitos de atualização ou até agravamento do valor do IMI, no caso concreto, é um processo que já está a decorrer. Neste momento nós temos recebido respostas em audiência prévia à decisão da Comissão Técnica de agravamento ou não de declaração do imóvel como devoluto ou desocupado, ou degradado, desculpem, e está nesta fase de audiência prévia. Algumas já estão em condições de haver decisão final e já foram comunicadas à Autoridade Tributária e Aduaneira para o agravamento do IMI, outras vão ter provimento das alegações formuladas pelos proprietários. Não tenho de memória números exatos, mas estamos a falar de cerca de 30 ou 40 imóveis nas ARUs que foram identificados para agravamento fiscal e que vão seguir os seus trâmites. E, portanto, eu posso trazer essa informação mais atualizada, mas o processo está em marcha e temos penso que era até dia 15 de dezembro para comunicar à AT
se os imóveis estão devolutos ou degradados e vamos cumprir, é a ideia que eu tenho, vamos cumprir essa tramitação processual. Basicamente era isso. Sim, em relação a este tema dos edifícios, compreendo e de acordo, temos conhecimento desse trabalho que está a ser realizado. A questão era mais especificamente para os edifícios e muros em risco de ruir, ou seja, não necessariamente edifícios devolutos, que têm a ver até com as taxas, com o aumento de taxas, mas sim com situações que possam ser um perigo, principalmente nesta altura, para a via pública. Era só mais nesse sentido. Não sei se existe alguma informação em relação a esses casos específicos. Obrigado. Enfim, nós temos feito esse trabalho em contínuo. Eu diria até que o Serviço de Proteção Civil, até inclusivamente com o apoio da EIP, da Equipa de Intervenção Permanente dos Bombeiros, chegou a fazer uma análise dessa matéria. Eu sei que alguns imóveis foram sinalizados e foram intervencionados. O caso paradigmático é aquele lá ao fundo da rua Cândido dos Reis, que foi intervencionado. Do Engenheiro Jorge de Carvalho também temos aqui uma outra situação que foi intervencionada depois dessa diligência. E temos feito também esse trabalho de acompanhamento com os proprietários. Alguns tivemos que intervir coercivamente numa rua Cândido dos Reis, onde era assim já há uns anos atrás, e que teve de ser feito também. O que eu considero é que este trabalho não se perdeu, este trabalho que a Comissão de Análise Técnica fez representa também um bom contributo, e esse trabalho vai ser encaminhado também para o Serviço Municipal de Proteção Civil, para, juntamente com aquele trabalho de levantamento que já foi feito há 3 ou 4 anos atrás com a EIP, de poder naturalmente atualizá-lo e sugerir atuações em conformidade, e portanto acho que é uma mais-valia ter sido feito este trabalho este ano, que permite também que o Serviço Municipal de Proteção Civil possa depois atualizar os registros que já tem e proceder em conformidade, porque isso depois passa por outra esfera de atuação que não propriamente a do AQV. Não sei se não registrei mais nenhuma pergunta pendente de resposta. Se não havendo, podemos passar então para a fase seguinte, neste caso entrando no período da ordem do dia, e começamos pelo ponto 1 da ordem de trabalhos, que é precisamente a ata da reunião anterior. A ata foi devidamente disponibilizada em tempo aos colegas. Escusar-me a ler a ata, como é óbvio. Não sei se há alguma questão quanto à ata. Se não houver, passaremos então à fase da votação, e eu questiono nessa medida quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por maioria, com uma abstenção do vereador João Pedro Rodrigues, que presumo que tenha sido pelo motivo de não ter estado presente. Tenho gozo de licença de paternidade neste caso. Muito bem, o ponto número 2 da ordem de trabalhos diz respeito à 11ª alteração à ASGOP e ao orçamento para 2022. Esta alteração, entre outras matérias, sintetizando o grosso desta proposta, tem que ver com alguns reforços que são precisos neste momento a cautelar, nomeadamente no projeto do Banco Solidário, com o aumento da despesa de 1.860 euros, o cabaz de Natal com 2.000 euros, a aquisição de serviços de saneamento mais 43.000 euros, a amortização do empréstimo de curto prazo 150.000 euros, encargos de energia 15.000 euros e despesas com pessoal cerca de 32.000 euros. Basicamente é este modo de alteração desta proposta do número 2 da ordem de trabalhos de hoje, que é a 11ª alteração à ASGOP e ao orçamento. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto. Faz favor, passei eu, Paulo. Quando fala da questão de saneamento, há aqui um ponto que é a linha 02020225, outros serviços, com uma alteração de 35.379. Isto tem a ver com o saneamento, tem a ver com... Qual é que eu estou com dificuldade a identificar? É na página 15, na parte final, é o 020225. Página 15. É dentro da aquisição de serviços, 0202, com
conseguimos receber os encargos de instalações, a limpeza de higiene, a conservação de bens, e depois. Mais falar. Ana, já passaste? Já. Acho que há no 02. É o 02, 02, 25. Página Os 15 outros aqui não tem. serviços. Não tem? Não. Eu estou a ver a página 15 em cima. É a página 15. Só tem aqui 9 Exato, todos os documentos. Não, todos. eles Desde dizem a em baixo, proposta. tem que dizer em baixo. São Página 3, vários em documentos baixo é a diferentes. página 3, 4, Ah, de alteração é de isso. números. Deste quadro. É este aqui. É 15 do documento todo. É aquilo que está. Então, os outros serviços é 1, 2, 3, 4, 5. É a sexta linha a contar de baixo. Orçamento da despesa, requisição. Na página. Requisição de bens e serviços é 0202? É 02, 02, 25. É outros serviços. Este milhão Isto é 0201. de aquilo que está ali no quadro. Dentro da Não aquisição de está o serviços. professor, estás a Não ver? está o professor. É ali? Dentro da aquisição de serviços, os outros serviços. 225 ou 25? O 25. É o 225. Ah, 225. É este. Já viste? Os serviços estão já especializados. Vigilância e segurança. Isto está na classificação de 02. Estamos na aquisição de serviços. 35. Isso tem que ver com a faturação, creio eu, do saneamento básico. É isto. Se isto era, se estava no volume dos 40 e poucos mil euros que o Presidente falou há pouco da questão do saneamento. Sim. Porque a questão é esta, que nós já falamos nisto outras vezes, que a rúbrica de outros serviços, não é outros serviços só daqui, outros serviços, a rúbrica dos outros bens, está a ser, isto é uma forma de fazer a contabilidade, mas nós não conseguimos perceber essa questão. E a que está a ser, ao longo do tempo, é que mais cresce em termos das alterações, e nós não conseguimos, efetivamente, perceber porque é que esta rúbrica vai crescendo, quando podia ser colocada esta informação na questão do seguimento. Tem que ver com a classificação económica da despesa. É uma despesa de natureza corrente. Não sendo de investimento, eu creio que tem que passar por aqui. Mas, enfim, isto é uma questão técnica que o Bruno melhor do que eu explicará. Isto tem que ver, este aumento dos 32 mil euros tem que ver com o saneamento, neste caso o pagamento às águas do Tejo Atlântico pelo aquilo que é o tratamento dos esgotos que entram nas etapas. Mais alguma questão? Não? É só isso. Muito bem, não sei se não havendo mais questões, ia colocar então o ponto 2 à votação, questionando quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por maioria com 2 abstenções dos seus vereadores João Pedro Rodrigues e Cavalo. Muito bem, passamos então para o ponto 3º da ordem de trabalhos de hoje. Este ponto 3º diz respeito à 4ª revisão à SGOP e ao orçamento. Ele é fundido aqui com uma revisão anterior, que depois irá naturalmente ser apreciado pela Assembleia Municipal depois da manhã, e quem agradeço também à Sra. Presidente, porque entretanto chegou, o facto de ter acedido a podermos avançar com a apresentação deste ponto na reunião de hoje, para posteriormente poder ser deliberado, se for essa a vontade maioritária, naturalmente, dos deputados municipais em extra ordem do dia, na medida em que tem que ver com uma situação relativamente urgente que surgiu e que eu passo a contextualizar. Nós, no fundo, como sabem, houve 10 parcelas de terreno da variante rodoviária externa à Vila da Ruda, em que não houve acordo entre o município e os respectivos proprietários, tendo em vista a outorga de uma escritura de compra e venda amigável, digamos assim, e, portanto, o processo evoluiu relativamente a 10 parcelas para um processo de expropriação por utilidade pública, na sequência da emissão da DUP, que foi publicada em Diário da República no início deste ano, no primeiro trimestre deste ano.
O que é que acontece? Acontece que o processo foi evoluindo, naturalmente o Colégio de Árbitros fez uma apreciação do relatório inicial da perita avaliadora que foi contratada nos termos do Código das Expropriações para o efeito, mediante a lista oficial, e portanto a atualização do valor representa, no caso concreto para o município da Ruda, um aumento de encargos de 252 mil euros, 272 mil euros, melhor dizendo, com as expropriações destas 10 parcelas de terreno. Ora, temos que encontrar receita nesta fase do ano para poder suportar este aumento da despesa, que é perentória, na medida em que há um prazo judicial a correr que terá que ser cumprido até ao próximo dia 6 de dezembro, daí a questão da urgência e a necessidade de também, em período extra, a ordem do dia poder ser deliberado na próxima Assembleia Municipal, se assim for entendimento maioritário dos seus deputados municipais. E, portanto, esta alteração, revisão, neste caso, à SGOP e ao orçamento, tem que ver com a alteração no lado da receita, nomeadamente conseguimos fazer um apuramento também daquilo que é a execução da derrama, que é superior àquilo que foi a contabilização da receita prevista a arrecadar em 154 mil euros e, portanto, é possível atualizar essa receita. Depois temos também uma receita proveniente de sinistros com indemnização por parte daquilo que foi um veículo sinistrado em 24.239 mil euros, e há também a registar um aumento da receita também, neste caso de 99.538, que diz respeito a uma transferência adicional, a uma subvenção adicional do Fundo Social Municipal, que entretanto também foi noticiado na comunicação social e que no caso do município da Rua dos Vinhos representa esse valor de 99.538 que referi. E, portanto, este reforço da receita serve precisamente para acomodar este reforço da despesa que é preciso fazer face, nomeadamente àquilo que referi dos encargos com as expropriações da variante, que estimamos em 272 mil euros, de acordo com o relatório dos avaliadores, e também para a aquisição de uma viatura para o Serviço Municipal de Proteção Civil de 15 mil euros, que está aqui também referido. Houve também aqui um ajustamento na despesa que está relacionado com um dos pontos que vem a seguir na ordem de trabalhos, que é precisamente o facto de, em face de alguns atrasos e também de faturas em conferência, termos aqui uma margem, depois de naturalmente falarmos com o empreiteiro com o Porto, para colocar como plurianual uma parte ainda da empreitada do bairro João de Deus, neste caso 108 mil euros, que passarão para anos seguintes, para podermos finalmente, durante o ano 2023, desejavelmente logo no primeiro trimestre, finalizar a empreitada também do ponto de vista financeiro. Basicamente é isto que está em causa nesta quarta revisão à SGOP e ao orçamento, que é proposta aqui no ponto 3 da ordem de trabalhos deles. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto. Não havendo, então podemos passar à votação. Eu questiono assim: quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 3º da ordem de trabalho. O ponto seguinte, até o ponto 4 da ordem de trabalhos, diz respeito àquilo que já acabei por falar um pouco em passando no ponto anterior, diz respeito ao pedido de autorização prévia de assunção de compromissos plurianuais para o terceiro adicional de trabalhos complementares da empreitada de qualificação das 16 moradias e execução de um bloco habitacional no bairro João de Deus. Portanto, no fundo, depois de falarmos com o Comporto, há aqui então a necessidade e a oportunidade de passarmos uma parte dos encargos que ainda faltam suprir no âmbito desta empreitada para anos seguintes, ou seja, para 2023, e naturalmente que se a Câmara Municipal hoje deliberar em conformidade nesse sentido, agradeceria também, ou agradeço desde já à Sra. Presidente da Assembleia e aos deputados municipais que puderem deliberar este ponto como extra na próxima reunião da Assembleia Municipal de quarta-feira que vem, porque é imprescindível que o façamos na medida em que está em causa concluir a variante, também naquilo que diz respeito à participação do município e também à empreitada do bairro. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação a este ponto, para além dessa necessidade que vem do diálogo com o Porto para passar esse valor, nós, considerando que a obra supostamente já foi inaugurada, gostaríamos, para poder votar, de perceber que trabalhos são esses que ainda faltam fazer em concreto, esses erros e omissões e esses trabalhos adicionais que justifiquem mais 224 mil euros do que o que estava previsto para a obra e que sejam passados por esse ano. Obrigado. Bom, neste caso concreto, aquilo que posso dizer sobre esta matéria é o seguinte: nós, eventualmente, a empreitada do ponto de vista físico está concluída, os trabalhos estão todos realizados no ponto de vista da empreitada, o que falta mesmo é concluir, portanto, o pagamento, e o pagamento tem que ser feito através da celebração de um contrato adicional. E é isto que está em causa, é a celebração de um contrato adicional, que no caso será plurianual. Os trabalhos estão validados pelos serviços técnicos, pela fiscalização da obra, dizem respeito a alguns trabalhos que já foram aqui identificados em ocasiões anteriores e que já foram devidamente suportados do ponto de vista técnico, e portanto o que está em causa é apenas o pagamento dos trabalhos do contrato adicional, que não tendo sido feito é preciso voltar a fazer o contrato adicional, mas desta vez terá que ser feito com plurianual, porque nós não vamos conseguir suportar o pagamento até 31 de dezembro deste adicional. Relativamente à questão da obra, também dizer o seguinte: os contratos adicionais e os trabalhos a mais têm previsão legal naquilo que é o Código dos Contratos Públicos e, portanto, foram respeitados todos os limites legais para tipologias de trabalho desta envergadura, ou seja, quer trabalhos a mais, quer contratos adicionais, e, portanto, sob essa perspectiva, não há aqui qualquer tipo de problema e, enfim, o regozijo que deixo é que nós, não obstante todas as circunstâncias que aconteceram nesta obra, que começou em pandemia e terminou num período de guerra com aumento generalizado dos preços e inflação, que é do conhecimento geral, o que é facto é que se conseguiu concluir, já estão parcialmente habitadas, não estão totalmente habitadas porque ainda está pendente de uma deliberação da próxima Assembleia Municipal de quarta-feira para regularizar, sobretudo, a questão do destaque do edifício novo da implantação para depois celebrarem os contratos de promessa de arrendamento que já vieram aqui a deliberação à reunião de Câmara e depois da propriedade horizontal constituída e averbada no registro poderão ser celebrados os contratos definitivos, mas isso não impede que a ocupação do resto dos imóveis que faltam, das frações autonomizáveis que faltam ocupar, ocorra a partir de 1 de dezembro, que é isso que diz, aliás, a minuta dos contratos que aprovámos aqui em reunião de Câmara, e é isso que irá acontecer. Portanto, não tenho informação nenhuma dos serviços, a formação também já está feita aos novos moradores e, portanto, está tudo em condições para que, a partir de 1 de dezembro, efetivamente, o que falta de moradores a serem instalados no bairro esteja concretizado e calculado. Portanto, basicamente é isto. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto. Sim. É só porque não ficou claro à mesma o porquê deste valor adicional para que trabalhos, ou seja, uma vez que ainda por cima está concluído, este valor adicional de 224 mil euros é para quê? Ou seja, na prática, que é só essa a dúvida, porque assim, sem perceber, não podemos concordar com e também o porquê de ser feito este acordo plurianual, ou seja, uma vez que a obra está concluída, não é claro, é só isso. Bom, a clareza da explicação, penso que, enfim, mas se calhar por deficiência minha seguramente não foi claro. Nós tivemos a necessidade de suportar, num orçamento que já estava em execução no mês 10 e no mês 11, um encaixe de uma despesa que nós não contávamos com as expropriações de 272 mil euros. Não tendo sido possível encontrar folga na receita para completar todo esse investimento, de 272 mil euros, só conseguimos em parte com o aumento da derrama de 150 mil euros, como falei há pouco, era preciso encontrar forma de conseguir, neste caso, completar o resto dos 70, até aos 270 mil euros que faltavam.
uma das coisas que fizemos foi falar com o Comporto e dizer: nós temos aqui este contrato adicional que temos que pagar e vamos assumir esse pagamento. O que vamos pedir para negociar convosco é este pagamento ser feito faseadamente, ou seja, pagamos até 31 de dezembro o limite de que o nosso orçamento possibilita e depois pagamos, preferencialmente logo no primeiro trimestre do próximo ano, aquilo que passaremos para encargos plurianuais. Portanto, é isso que está aqui em causa. Nós vamos passar para plurianual precisamente porque não temos neste momento, por força desta circunstância do Colégio de Árbitros no processo de expropriação ter determinado o aumento do custo em mais 272 mil euros, não conseguimos ter encaixe orçamental para fazer esse pagamento e, portanto, houve aqui uma operação necessária a fazer de redução desta despesa para permitir ter aqui uma almofada orçamental para encaixar o que faltava para pagarmos, porque, como disse também, nós temos um prazo perentório judicial até o próximo dia 6 de dezembro para fazer este pagamento adicional dos 272 mil euros da variante rodoviária externa. E, portanto, como achamos que entre deixar cair uma obra que é fundamental para o território, que é a variante rodoviária externa, por causa de 272 mil euros, ou negociar com o fornecedor uma condição de pagamento que nos permita honrar e manter todas as obras, até porque essa já está concluída, achámos por bem fazer esta negociação e, portanto, é tão só isso que está em causa. Não sei se há mais alguma questão. Se não houver, podemos então passar à votação deste ponto 4 da ordem de trabalhos. E eu questiono então quem vota contra. Quem se abstém é aprovado por maioria, com 2 votos contra dos seus vereadores João Pedro. Posso fazer só uma Rodrigues declaração e de João voto Pedro. oral? Sim, sim. Não temos tempo. Passa aí. Os vereadores do PSD votam contra o ponto relativo à empreitada de qualificação de 16 moradias e execução de um bloco habitacional com 15 fogos no bairro João Deus, em Arruda dos Vinhos, trabalhos complementares 3 e o cabimento, dado a justificação do mesmo ser relativa a custos adicionais relativos à obra da variante à Vila. Somos todos compreensivos a essa situação e acreditamos que a obra é fundamental para o Concelho e para a Vila da Ruda. No entanto, não podemos concordar com uma gestão semelhante que já aconteceu anteriormente, por exemplo, que há uns meses vimos a acontecer em relação à substituição, por exemplo, do relvado do campo de futebol do municipal para conseguir suportar custos da obra do mercado e ficarmos sem a substituição do relvado e sem o mercado. E neste momento não temos a confiança necessária para poder votar a favor em relação a este ponto. Vou apresentar também uma declaração de voto oral. Vou dizer que voto a favor desta proposta porque entendemos que a gestão dos orçamentos públicos é feita com transparência, com ética, com responsabilidade e com seriedade e, portanto, aquilo que está em causa é gerir uma empreitada que já está concluída materialmente e fisicamente e, do ponto de vista financeiro, gerir o último pagamento de obra, que foi feito inclusive com o acordo do próprio empreiteiro, e, ao contrário senso, o que poderia estar em causa se não fizéssemos esta medida, com o estado avançado em que está a execução deste orçamento, que é do conhecimento geral, que teve uma grande pressão inflacionista e um aumento de custos, nomeadamente da despesa corrente, até à data de mais de 1,3 milhões de euros, significava que se nós não tivéssemos de tomar esta medida, obviamente excepcional, transitória e absolutamente em SOS, aquilo que poderia estar em causa era, de facto, paralisarmos a obra da variante rodoviária externa à Vila da Ruda e atrasar a respectiva empreitada, o que poderia comprometer aquilo que é um avanço extraordinário para o município da Ruda e para a sua sede de concelho e, portanto, a gestão da coisa pública exige que em determinados momentos sejam feitas opções. Esta é uma opção que permite salvaguardar todos os interesses públicos, nomeadamente não colocando em causa nenhuma das obras tão importantes, quer o bairro, quer a variante rodoviária externa. Muito obrigado. Portanto, passamos então ao ponto seguinte, que é o ponto 5 da ordem de trabalhos. O ponto 5 diz respeito a um pedido de isenção
de pagamento de uma taxa pela utilização do auditório municipal. O requerimento foi feito pela Fábrica da Igreja Paroquial da Nossa Senhora da Salvação. Não sei se há alguma questão quanto a este ponto. Não havendo, passa então à votação. Questiono quem vota contra. Quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 5 da Ordem de Trabalhos. E, seguidamente, o ponto 6 diz respeito também a um pedido de isenção de pagamento de uma taxa pela utilização do pavilhão multiusos. Esta feita, o requerimento vem em nome da Associação Grupo Motar Raposas do Asfalto, perdão, aqui concedem a Rua dos Vinhos. Não sei se há algum esclarecimento, alguma questão sobre esta matéria. Não havendo, podemos passar então à fase da votação. Questiono assim quem vota contra, quem se abstém. É aprovado então por unanimidade o ponto 6 da Ordem de Trabalhos. O ponto seguinte, é o ponto 7º da Ordem de Trabalhos, diz respeito a um pedido de redução do pagamento de uma taxa pela ocupação do espaço público destinado à instalação de uma unidade amovível para venda de bebidas em que é requerente a Associação Recreativa dos Amigos do Telheiro. Portanto, a proposta que apresentamos é uma redução de 50% do valor da taxa pela ocupação do solo. Neste caso, trata-se de uma atividade que se pretende instalar que é concorrencial com café, restauração e bebida, nomeadamente, portanto, o que está aqui em causa é a vigência desta atividade na localização que está aqui em causa por esta associação durante o prazo dos próximos 6 meses, que depois será reavaliado em conformidade. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto. Faz favor, primeira vez, João Pedro Rodrigues. Muito obrigado, Sr. Presidente. A primeira pergunta acaba por ser respondida na sua explicação, que é, no fundo, não vem no requerimento que é feito para que é que servia concretamente aquela unidade móvel. Depois, há realmente uma questão que acho que é fácil de perceber para qualquer pessoa que passe pela unidade móvel, que há realmente um risco face ao sítio onde está localizado de poder haver qualquer tipo de transtorno ou sinistro com a obra que se encontra a realizar no empreendimento que está ao lado daquela unidade móvel. Portanto, a primeira questão é realmente para que serve a unidade móvel e isso percebemos pela explicação que é, no fundo, para fazer de serviço de restauração e café em concorrência, como disse, com os cafés e os restaurantes daquela zona. Depois, é importante perceber se a Associação está a estudar uma localização definitiva com a Câmara Municipal para, no fundo, colocar definitivamente ou não o seu espaço, aquele espaço que ali está. E depois, há aqui duas considerações que acho que são relevantes de ter. Primeiro, a questão de ponderar ou não a mudança da localização daquela unidade móvel e depois perceber se passados estes 6 meses em que foi solicitado pela Associação a ocupação do espaço público, se depois destes 6 meses se irá, no fundo, conformar a situação, ou seja, se por um lado todas as outras associações do Conselho que têm espaços de restauração e cafetaria têm instalações próprias, com regras próprias e em regime concorrencial puro, se, no fundo, este problema ou esta situação vai ser conformada passados estes 6 meses em que percebemos que há aqui uma tentativa de reabilitar uma associação que não fazia a sua festa, no fundo, que foi realizada no passado mês de outubro, não fazia a sua festa há muito tempo. Portanto, se for numa questão transitória e numa questão de tentativa de reabilitar o espírito associativo que havia naquela associação, é uma situação. Se estivermos a falar de uma situação tendencialmente permanente, aí os vereadores do PSD não estão de acordo. Bom, relativamente à questão, enfim, eu começo por saudar, enfim, as intervenções que geralmente apelam ao movimento associativo e, portanto, nós também apelamos ao movimento associativo e estimulamos e procuramos dar condições para que ele possa desenvolver-se. Aliás, esta Associação Recreativa dos Amigos do Telheiro voltou a realizar atividade que não fazia há talvez 20 anos, perto disso talvez,
E, portanto, isso é positivo. Eu acho que foi do reconhecimento geral e do conhecimento geral das coisas parece-me que correram bem, não obstante algumas críticas que foram surgindo, mas é da vida e o que é certo é que, na parte organizacional, grosso modo, aquilo que o município enquadrou e solicitou à organização foi cumprido e, portanto, sob essa perspectiva, eu próprio tive a ocasião de já reunir com o Sr. Presidente da direção desta associação e manifestar-lhe isso mesmo. Eu não pertenço aos órgãos da associação, enfim, portanto, aquilo que posso testemunhar é aquilo que, informalmente ou formalmente, através de diálogo com o Sr. Presidente da associação, foi transmitido. Neste momento o pedido é para 6 meses, está enquadrado para 6 meses, houve aqui algumas situações que o município quis garantir, nomeadamente questões de salubridade, sanitários, etc. E, portanto, isso foi garantido, puderam ver naturalmente a instrução do pedido em conformidade e, portanto, isso está garantido. Estes 6 meses têm uma perspectiva que é, esta situação parece-me que não é para se eternizar. Isto porque, quer o Sr. Presidente da Junta me transmitiu isto, quer também o Sr. Vereador também já o tinha feito e o próprio Presidente da Associação também falou nisto. A Junta de Freguesia da Ruda dos Vinhos está a trabalhar num projeto para desenvolver de requalificação do espaço público junto à Ribeira, da criação, penso, de um dog park. É essa a intenção, para já, embora ainda não me tenha sido apresentado formalmente um projeto, e o objetivo, já houve conversas para que a associação pudesse ser integrada nesse espaço no futuro. Mas, como lhe digo, não tenho ainda nenhum projeto, isto é uma mera intenção que me foi transmitida. Agora haverá naturalmente 6 meses para ser desenvolvido, é o que esperamos e é o que estaremos atentos e atuantes em conformidade. E, portanto, tudo leva a crer que isto não será uma localização definitiva deste contentor. Não sei se queres acrescentar alguma coisa. Não, acho que já. Queres acrescentar? Não. Eu posso ter esquecido de alguma coisa? Não, eu acho que efetivamente já está tudo dito, quer dizer, este período de tempo de 6 meses é para dar aqui um período de tempo, passa o pleonasmo, para que a própria ARAT possa articular, quer com a Junta de Freguesia da Ruda dos Vinhos, quer com o próprio município, porque a ocupação do espaço público é sempre da responsabilidade do município, mas articularmos aqui a possibilidade de, portanto, entre a Ribeira e a ciclovia, poder ser enquadrado um espaço, bar, café, que possa funcionar com outras condições daquelas que são diversas das que neste momento existem. Todavia, como o Presidente disse bem, e aliás está na instrução do processo, o município procurou assegurar aqui algumas coisas que têm a ver com a salubridade, com os sanitários, com a parte das águas, com a parte do acesso à iluminação, etc., para que as coisas ficassem de forma minimamente satisfatórias e durante este período de tempo há de ser criadas condições para que, de todo, porque não é essa a nossa intenção, aquele bar, digamos, se eternize no local onde está neste momento. Ok, muito obrigado. Não sei se há mais alguma questão. Tem a ver apenas com aquilo que, no fundo, pelo que eu percebo, estamos todos de acordo. Quer dizer, não faz sentido a localização onde está a unidade móvel neste momento ser, no fundo, perdurar no tempo. Esse ponto, acho que estamos todos alinhados, acho que faz ainda bem. Relativamente ao único ponto que não falámos, ou que eu questionei, mas que mais ninguém respondeu, tem a ver com o facto daquele contentor, daquela unidade móvel, se localizar perto de uma zona de obra, que era facilmente resolvido se fosse localizado numa outra margem do estacionamento, onde está. Que é uma situação que, não sei se foi verificada pelos serviços técnicos da Câmara Municipal ou não, mas que sabemos onde está. Estamos todos alinhados sobre a necessidade de não ser uma questão que se produz no tempo, estamos todos alinhados com a necessidade de promover o associativismo, estamos todos alinhados porque, eu sei, quase todos estivemos na festa da ARAT e, portanto, todos nós lá estivemos, todos nós saudamos a questão de uma associação que não fazia qualquer tipo de evento há 15 ou 20 anos estar reativada, mas não podemos deixar de garantir duas coisas. Primeiro, a capacidade de haver uma
igualdade entre todas as associações e coletividades e depois a capacidade de assegurar que as pessoas que frequentam aquela unidade móvel estão em segurança. Não só durante a noite, em que às vezes em que não há de todo atividade na zona da obra, mas também durante o dia, onde há atividade na zona da obra. Relativamente à questão, a fiscalização municipal foi ao local, não foi apontado nenhum problema de conflitualidade com obras e tenho conhecimento, até porque foi transmitido também pelo próprio, que a instalação deste próprio contentor foi feita em articulação estreita com a empresa Cinzel Mágico, que é o empreiteiro que está a construir o prédio em causa. Além disso, o período que está licenciado de utilização deste espaço é apenas ao fim de semana. Sábado e domingo, penso que no período não está definido. Está definido. Eu creio que é das 8 e as 20. Entre as 8 e as 20? Sim. Pronto, ok. Basicamente não há nenhuma informação técnica que seja desfavorável a essa questão e passou também pelo chefe de prisão, creio eu. Não sei se há alguma questão adicional. Não havendo, podemos passar então à votação deste ponto número 7 da ordem de trabalhos. Eu questiono assim quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 7 da ordem de trabalhos. Seguidamente temos o ponto 8º. O ponto 8º é o projeto de regulamento de atribuição de benefícios fiscais do município da Ruda dos Vinhos. Também este vai como ponto, irá, se for aprovado hoje, como ponto extra à ordem de trabalho da Assembleia Municipal. Renovar aqui os meus agradecimentos à Sra. Presidente e aos seus deputados que, em conformidade e em consciência, votarão este documento. Se tudo correr bem. Este regulamento já tinha vindo à reunião de Câmara da Loriceira, creio eu, em setembro. Decorreu o período da consulta pública dos 30 dias, não houve apresentação de grandes contributos e fizemos também uma sessão no auditório onde falámos sobre este tema. No entanto, houve aqui algumas gralhas que era necessário corrigir e nós aproveitamos o facto da existência desta reunião de Câmara para o fazer, nomeadamente no que diz respeito ao artigo 4º, número 1, em que, onde se lê pessoas singulares e coletivas, acrescentamos, quando aplicável à frente, no que diz respeito ao artigo 10º, número 2, para efeitos da linha A do número 1, acrescentamos do presente artigo, artigo 12, número 3, em vez de artigo 12 é o artigo 13, havia aqui uma gralha, um lapso, e depois no próprio artigo 13, número 1, a linha C, em vez de se referir a linhas E e D, deve ser a linha D e E, por uma razão de ordem alfabética também, e mais correção naquilo que é a prática normativa. Depois, o que diz respeito ao artigo 13, número 2, é retirado o texto da isenção prevista para o artigo 9º, ficando apenas o da isenção para o artigo 11º, e o texto do número 3 passa para o número 2 em conformidade. Basicamente são estas as pequenas alterações de acervo que estão aqui em causa. Penso que na proposta, a acompanhar a proposta, foi também informação sobre isto mesmo que acabei de referir. Basicamente é isto que está em causa, não é, Anabela? Portanto, são alterações meramente de forma, no caso, de concreto. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto. Não havendo, podemos passar então à fase da votação, para remessa à Assembleia Municipal, que aprovará em votação final global a aprovação deste regulamento, se for o caso. Questiono assim quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade então o ponto 8º da ordem de trabalhos de hoje. Seguidamente temos o ponto 9º, que diz respeito à determinação do custo da SCAF, que é a componente de apoio à família, para este período das férias letivas de Natal, portanto, que se aproximam. Este valor é idêntico ao do ano letivo anterior e, portanto, estamos a falar de um valor de AF por semana de 20,64 euros e de CAF de 23,40 euros. É assim, não é? Carlos, queres acrescentar alguma coisa?
Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto da ordem de trabalhos. Não havendo, podemos passar então à fase da votação. Questiono quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 9 da ordem de trabalhos de hoje. Muito bem, o ponto seguinte é o ponto 10º da ordem de trabalhos, diz respeito às tarifas para o ano 2023 do Serviço de Abastecimento Público de Água, do Serviço de Saneamento de Águas Residuais Urbanas e do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos da Ruda dos Vinhos. E eu iria convidar o Sr. Vereador Paulo Pinto para poder fazer uma apresentação deste ponto de uma forma mais detalhada. Faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Como referiu, estamos a falar do tarifário para o ano 2023 do Serviço de Abastecimento Público de Água, do Serviço de Saneamento de Águas Residuais Urbanas e do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos. O que se propõe é um aumento transversal de 4%, que corresponde, no fundo, ao valor projetado para a taxa de inflação para o ano 2023, de acordo com o Orçamento Geral do Estado que foi aprovado na última sexta-feira. Dar nota que a proposta envolve a este valor dos 4% acrescerá para os maiores consumidores de água domésticos, isto é, a partir do terceiro escalão, inclusive, um aumento adicional de 3% das tarifas fixas e variáveis, portanto é cumulativo, o mesmo verificando-se para o segundo escalão, inclusive dos consumidores industriais e domésticos. Ou seja, dos consumidores industriais e comerciais. No fundo, é uma proposta que vem na sequência da proposta de tarifário que fizemos em 2022, procurar persuadir os maiores consumidores a autodisciplinarem-se em termos da necessidade de controlarem o consumo de um recurso que é parco, que é escasso. Surge também na sequência de uma sugestão e de orientações do próprio Governo da República relativamente à necessidade de taxar adicionalmente os grandes consumidores, porque estamos a terminar um ano, o ano 2022, que é o ano de seca, de que há registro, o ano mais gravoso nessa matéria. Induzir também os próprios comerciais, com a tecnologia que existe hoje, a reciclarem a água e a reutilizarem uma boa parte dessa, por forma a diminuírem o consumo de água fresca, ou seja, em última análise, o consumo de água, que é um bem escasso, que deve ser parcimonioso o seu consumo. A juntar a isto, temos também o facto da ERSAR, a entidade reguladora para os serviços de água e resíduos, ano após ano insistir com a necessidade dos municípios normalizarem um pouco mais as taxas de cobertura, quer para abastecimento de água, quer para resíduos urbanos, quer para águas residuais. Isto não é nenhum bicho de sete cabeças, é evidente que temos que fazer aqui alguma coisa. O próprio Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas refere de forma muito clara a necessidade, a obrigatoriedade que existe na redução do consumo de água, mas gostava de vos deixar aqui uma ideia. No primeiro escalão, no limite do intervalo de consumo, o tarifário tal qual como está representará um aumento anual, sublime, anual, de cerca de 8,70 €. Ok? Anual, bem entendido. Dar-vos nota também de uma novidade em termos da taxa de recolha e de transporte que pretendemos implementar com a aprovação deste tarifário no respeito a resíduos verdes, que é a gratuitidade para o primeiro frete. Ou seja, até aqui na recolha de verdes, efetivamente, de todos os resíduos, eram os únicos que tinham tarifa, digamos assim. E a ideia é clara, é tentarmos ter um Conselho de Ruda mais limpo, em que as pessoas não depositem os verdes junto aos ecopontos e o primeiro frete possa ser sempre gratuito, por forma a que mais gente seja estimulada a fazer pedidos para recolher esses verdes. Já os podiam entregar gratuitamente no nosso ecocentro, mas agora também o primeiro frete passa a ser gratuito. A partir daí, naturalmente, se houver grandes quantidades, haverá a tarifa como já existia anteriormente. Dar nota de uma outra questão, que é a nossa intenção de mantermos para 2023
o programa Tarifa Desconto Ecopaper, isto é, o desconto de €1 por mês na tarifa fixa de água para quem já aderiu à fatura eletrónica e para as novas adesões, porque isto é um sinal que devemos dar também em termos de desmaterialização, de menor consumo de papel, de tintas de impressão e também reduzir o consumo de energia. Basicamente, o que vos propomos é uma continuação daquela que era a nossa ideia do ano passado. Os maiores consumidores devem ser estimulados a controlar os consumos de água. Estou naturalmente disponível para algum esclarecimento adicional. Muito obrigado, Sr. Vereador. Questiono se há alguma questão dos vereadores. Passei ao João Pedro. Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, agradecer a explicação feita pelo vereador Paulo Pinto nesta matéria e não só a semana passada tivemos uma muito boa notícia relativamente à distinção do Conselho da Ruda com o selo de qualidade relativamente à qualidade da água consumida pelas pessoas, mas também tivemos uma notícia que é necessário confirmar, é necessário perceber, é necessário comparar e é necessário melhorar, que tem a ver com o preço da água. A DEC fez aquilo que já não é a primeira vez que faz há vários anos, uma análise comparativa do preço da água para os consumidores de vários concelhos, aliás, de todos os concelhos do país, mas há uns que não têm a capacidade, ou seja, há uns que não têm a totalidade da informação, portanto, é uma análise sempre comparativa com alguns SIS, mas relativamente quer à Cima-Oeste, aos 12 municípios da Cima-Oeste, quer aos 16 municípios do Conselho, 16 municípios do Distrito de Lisboa, existe a possibilidade de fazer essa comparação com, no fundo, com o preço da água de Arruda, com tanto o preço da água como as taxas fixas aplicáveis à Arruda e a esses concelhos. Existe, desde 2021, uma informação adicional que a DEC tem feito, que diz respeito aos tarifários sociais, que, no fundo, há municípios que aplicam e há municípios que não aplicam, mas que tem sido feito. A questão aqui que se prende é, antes de mais, perceber se os valores que foram divulgados pela DEC são verdadeiros ou se não são verdadeiros, porque tem em conta estimativas de faturação que podem até nem fazer sentido face ao município da Arruda em concreto, e é preciso perceber, se forem verdadeiros, porque é que a água de Arruda é tendencialmente mais cara, quer avaliando os 120 metros cúbicos a 12 municípios do Oeste, como a 16 municípios do Distrito de Lisboa, como, se fizermos uma análise mais particular, aos municípios que nos circundam, ou seja, Lourdes, Sobral, Vila Franca de Xira e Alenquer. Portanto, destes todos, quer o Sobral, quer Vila Franca de Xira têm claramente uma tarifa de água inferior à da Arruda, e destes só o Sobral é que tem uma tarifa social menos benéfica do que a da Arruda. Portanto, é necessário perceber se isto faz sentido ou se não faz sentido, e se é verdade ou se não é verdade. Porque com esta informação, se não é verdade, então aquilo que se pede é que o próprio município de Arruda também faça chegar à DEC e à LUSA, que também divulgou esta informação, que é mentira, porque nós não queremos ser profetas da desgraça, queremos é que efetivamente a informação que é transmitida seja a verdadeira e queremos, não tenho sobre dúvidas em relação a isso, que o Conselho da Arruda seja reconhecido e conhecido sempre pelos meus motivos. Basicamente, se isto for verdade, o município da Arruda paga mais do que a tarifa social do município da Arruda é a terceira pior dos 16 municípios do Distrito de Lisboa, e, além disso, tem uma desconformidade entre aquilo que está no site da Câmara Municipal e aquilo que está no regulamento público, no regulamento de abastecimento público de água. Ou seja, num refere que é acessível a quem não ultrapasse 50% do valor de retribuição mínima mensal garantida, esta é a informação que está no site, e a informação que está
no regulamento é que não ultrapasse o valor da retribuição mínima garantida, ou seja, ou é 50% ou é 100%, mas há aqui uma diferença que é preciso corrigir. E porquê é que eu parto do tarifário social para chegar ao geral? Porque, efetivamente, o tarifário social, a diferença de um para o outro são as taxas fixas. Que também aí o município de Arruda tem um mau ranking, quer comparado com os dos municípios do Oeste, quer comparado com os 16 municípios do Distrito de Lisboa. Com tudo isto, aquilo que eu pergunto é, primeiro, se faz sentido um aumento generalizado de 4% num ano em que se prevê especialmente difícil para as famílias e para as empresas. Isto é a primeira pergunta. Segunda pergunta, qual é que foi o aumento, se é que há aumento, do preço da água adquirida por parte do Governo Municipal às águas do Val do Tejo e às águas do Tejo Atlântico? E terceira pergunta, no fundo, no seguimento daquilo que foi dito pelo vereador Paulo Pinto, se nos é possível fazer também uma estimativa de aumento anual para um pequeno comerciante que tenha o seu negócio, ou seja, vamos pôr, no fundo, comerciantes tipo do comércio tradicional, para se perceber também, nesses casos, qual será o aumento médio que é previsível para o próximo ano 2023, caso se apliquem estas taxas que aqui estão e estas tarifas que aqui estão a ser colocadas. Portanto, era só esta informação que nós gostaríamos de ter. Antes da palavra ao Sr. Vereador, depois deixa-me só fazer aqui um enquadramento que estava de fazer. Eu compreendo que seja tentador sempre para quem está na oposição fazer o exercício de, quando é a gestão do orçamento, dizer que o orçamento é pouco ambicioso e é preciso gastar mais, e quando é para tarifar, dizer sempre que devia ser abaixar custos e despesas para as famílias e não o contrário. Eu sei que isso é tentador, quem terá que fazer a avaliação não é nenhum de nós que está aqui dentro desta sala, mas qualquer pessoa de bom senso percebe que não é possível ter sol na eira e chuva no naval, ou seja, nós temos que ter, o município não tem que dar lucro, não me ouviram nunca dizer que tem que dar lucro, agora tem que ser responsável e tem que ser equilibrado nas suas operações. Eu vou dizer aquilo que já disse várias vezes, o setor da água não dá lucro neste momento na Câmara da Arruda, nem sei se algum dia vai dar, mas não é isso que nos move. O que nos move é prestar um serviço de qualidade às populações, e não sou eu que o digo, pelo visto é ERSAR, aquilo que estamos a fazer, como nunca tinha sido reconhecido antes, é um serviço de qualidade neste momento que nós estamos a dar às populações. E foi um caminho muito longo e muito difícil até aqui chegarmos, porque eu devo dizer que, talvez, não gosto de falar disto nestes termos, mas o setor da água era um setor que não era dada a devida atenção no passado. Tenho que o dizer, e o investimento que é feito muitas vezes no setor da água não é visto, nem é sentido, mas felizmente começa a ter uma perspectiva diferente, porque nós percebemos, nós não podemos viver sem água. E este ano que passámos, que segundo a Comissão Europeia foi o pior em termos de seca de sempre, leva-nos a ter que gerir este recurso com a devida parcimónia. E a devida parcimónia é valorizá-lo também, enquanto recurso imprescindível à vida. Não é suposto a água ser um recurso desbaratado e que seja desprezível na sua utilização. Não é suposto, e quem é verdade por esse caminho está a seguir um caminho que eu acho que é errado e que não garante a sustentabilidade e o futuro do planeta. Ponto. Dito isto, eu queria dizer o seguinte: nós não tínhamos o cadastro da rede de águas. Eu costumo dizer na brincadeira, no dia que o Canelas tivesse que se reformar, nós estávamos tramados, não sabíamos onde é que as condutas passavam. Portanto, hoje em dia o Canelas já se pode reformar, porque efetivamente nós já temos o cadastro das águas todo limpinho, já foi mostrado na Assembleia Municipal, portanto os senhores já conhecem, abundantemente já falámos sobre este ponto. Hoje, os nossos canalizadores não precisam de ir todos os dias a um reservatório e ver se o nível da água está ok. Não, eles recebem informação nos seus smartphones para saber qual é que é o nível da água. E portanto isto não acontecia até há 3, 4 anos atrás, é bom que nós tenhamos presente isto. E portanto, isto faz com investimento. Isto faz com capacidade de mobilização de recursos para gerir melhor um recurso que é imprescindível à vida. E, portanto, aquilo que eu preciso dizer sobre esta matéria é a gestão da água é uma gestão que tem que ser profissional, que
tem que ser responsável e tem que ser equilibrado. Eu confesso que não vi os números da DECO, admito que quem fez o trabalho para a DECO fez na melhor das intenções, acredito que sim. O nosso tarifário está publicado na ERSAR, está publicado onde tem que estar, foi comunicado como deve ser comunicado todos os anos, antes do ano novo, para a caixa postal dos nossos consumidores / clientes, e assim faremos também com este novo tarifário que será aprovado aqui na reunião de Câmara, ou não, mas será o que se for. Mas aquilo que, não queria estar aqui a entrar em grandes comparações, mas duvido muito que o nosso tarifário seja mais oneroso para os nossos municípios do que, por exemplo, o de Alenquer, que tem água concessionada. De todo, esse número não me parece que corresponda à verdade. O único de todos, Eu não percebi que nem sequer esse. Mafra também não acredito que seja. Loures também não acredito que seja. Sobral admito que seja. Vila Franca também admito que seja, porque tem os SMAs que até dão bastante lucro e tem uma coisa que nós não temos. Por força de um acordo que se fez de passagem da conduta adutora da EPAL, na altura a Presidente Maria da Luz Rosinha, com a mestria que todos reconhecemos, conseguiu negociar um preço de aquisição da água por metro cúbico bastante mais simpático do que o custo de metro cúbico que nós adquirimos a água em alta no concelho. Sobre a questão da atualização do tarifário, eu depois darei a palavra ao Sr. Vereador também para falar e complementar no que diz respeito à atualização dos valores da aquisição da água em alta para o concelho, mas queria dizer o seguinte: sobre os tarifários sociais, nós temos tarifários sociais para famílias numerosas. Felizmente, o Observatório das Famílias Numerosas, já pelo 3º ou 4º ano, nos consegue alardoar como uma autarquia familiarmente responsável. Portanto, não sou eu que disse, nem foi a DEC que disse, foi mesmo o Observatório das Famílias Numerosas que o disse. Para o cartão sénior, nós também temos um tarifário amigo do cartão sénior. Temos também para o Estatuto do Bombeiro, dos benefícios fiscais dos bombeiros, e temos também para o Estatuto do Dirigente Associativo local. E, portanto, temos um conjunto vasto de tarifários sociais. Não sei se esses municípios referidos no estudo da DECO têm este tipo de tarifários também. Nós temos, vamos continuar a ter. E se bem repararam da intervenção do Sr. Vereador Paulo Pinto, se o município que estiver no primeiro escalão ou no segundo escalão aderir ao desconto Ecopaper, rapidamente consegue amortizar aquilo que será o aumento induzido pelo tarifário e ainda terá o superávit nessa matéria. Mas eu darei a palavra ao Sr. Vereador para concretizarem mais números. 12 menos 870. Pois, 12 menos 870. Obrigado, Sr. Presidente. Isto, mais do que tudo, é uma opção política. E uma opção política que tem a ver com a gestão do consumo de água no concelho. Nesta matéria, nós, já o ano passado, curiosamente, tínhamos enverdado por este caminho. É curioso que o Governo da República dá exatamente instruções aos municípios para que, para o ano 2023, deva ser feito desta forma e os grandes consumidores tenham que ter um tarifário adicional, uma taxa adicional, para se, digamos assim, para poderem, de algum modo, fazer algum trabalho para controlar os consumos de água. Eu quero-vos dizer só para que percebamos do que é que estamos a falar. Estamos a falar em 443 clientes domésticos no 3º e 4º escalão, num total de 7.166 faturas emitidas, por exemplo, dados de outubro. E estamos a falar de 34 clientes industriais e comerciais no 2º escalão, ou seja, estamos a falar aqui de 477 clientes. Pode haver aqui alguns que tenham mais do que um contador de água, naturalmente, mas estamos a falar aqui de 477 clientes que têm, de algum modo, de controlar os consumos de água. Dar-vos nota também, e respondendo um pouco ao que dizia o vereador João Pedro, ao que mencionava, eu não conheço, na verdade, o estudo da DEC, não o li ainda, mas temos, como dizia o Presidente, e bem, eu, por aquilo que conheço dos tarifários dos municípios vizinhos, e vizinhos já num raio relativamente grande, apenas Sobral de Montagraço, porque tem um déficit tarifário
que já dá muito tempo, eles não têm feito atualizações, e Vila Franca de Xira, pelas razões que o Presidente referiu e bem, tinham tarifários mais interessantes, digamos assim, do ponto de vista do consumidor, do cliente, do que nós. Porque Loures não, Alenquer muito longe disso, Mafra enorme, não é? E outros casos. Portanto, é de facto aqui uma opção política. Perceberem só o seguinte, em termos de as águas do Tejo Atlântico, o aumento, o incremento que vamos ter para 2023 é em média 13,06%. 13,06%. Portanto, estamos efetivamente muito longe disso. As águas do Val do Tejo é bem abaixo disso, claramente. Eu creio que na ordem de 3,7%. Ok? Mas isto tem sobretudo a ver com uma necessidade que temos também, e temos que ser claros nesta matéria, é procurar ter taxas de cobertura mais ou menos aceitáveis. Porque isto é tudo muito engraçado, mas é a velha história, não se pode ter sol na eira e chuva no naval. Porque quando somos num município que tem todos esses tarifários, isso está a ir às taxas, à isenção de taxas no que respeita a resíduos urbanos, a drenagem de águas residuais e tudo mais. E, portanto, precisamos ter aqui uma normalização e no fundo, nomeadamente, resíduos urbanos e águas residuais, a nossa taxa de cobertura é francamente baixa. Precisamos de alinhar isto um pouquinho mais. Daí, portanto, esta proposta, que é clara, é na sequência daquilo que foi feito para 2022 e, claro, é uma opção política que visa que os grandes consumidores possam, no fundo, apreender a controlar os consumos de água. Mas posso adiantar que no âmbito de um trabalho e de um projeto com as águas do Tejo Atlântico vai surgir seguramente um projeto que se chama Projeto Agir, que são dinheiros públicos ao serviço das empresas, e isto é bom que seja dito, para que nas empresas maiores consumidoras de água, por exemplo, de energia e tudo mais, mas nomeadamente de águas, e com piores resultados no concelho, e isto vai ser feito para todos os concelhos, digamos assim, em que opera as águas do Tejo Atlântico, na verdade, haver consultoria sem custos para as empresas, para procurar que eles possam ser mais eficientes do ponto de vista hídrico, tenham uma qualidade superior nos efluentes industriais. E, portanto, é uma questão, efetivamente, de opção, e é essa a nossa estratégia, por forma que as coisas possam, de algum modo, ser normalizadas também em termos de taxa de cobertura. Só aqui para começar dois ou três pontos que achamos que é importante que sejam respondidos e não foram. Primeiro, antes de mais, agradecer o elogio que o Sr. Presidente da Câmara acabou por nos fazer, porque disse que é tentador, no fundo, a oposição fazer a propaganda de baixar o preço das tarifas da água. E nós não fizemos isso. Nós fizemos exatamente o contrário. O que dissemos é se fazia sentido aumentar 4% para as famílias e empresas, e perguntámos também, na linha daquilo que tinha sido feito na exposição do Dr. Paulo Pinto, se existiam dados para comparar o valor do aumento médio para um pequeno comerciante de rua. Porque nós estamos completamente alinhados quanto àqueles que mais gastam e à necessidade dos que mais gastam necessariamente terem que contribuir com mais do que os outros, porque fazem uma utilização de um bem que é escasso de forma mais desmesurada, entre aspas, do que o normal dos consumidores domésticos e o normal dos pequenos comerciantes. Mas, efetivamente, o nosso ponto está aí. E é por aí que eu acho que a resposta que nos é dada vai um bocadinho contra aquilo que nós perguntamos. Nós perguntamos concretamente se acham que faz sentido o aumento generalizado de 4% num ano especialmente difícil para as famílias e para as empresas.
não nos manifestámos nem fizemos qualquer nota relativamente à majoração dos membros consumidores, nem fizemos qualquer nota sobre a nossa oposição a esse aumento. Depois, perguntámos também relativamente ao tarifário social, qual é o que está certo, ou seja, ou é o regulamento que está certo em termos de critério, ou é o site, mas há um que não está correto. E é necessário também verificar o que é que aí está. Mas era isto, e achamos que era importante claramente haver esta resposta, tanto em relação aos pequenos comerciantes, como em relação àquilo que é a opinião do... Porque isso nós perguntámos claramente, a opinião deste Executivo quanto ao aumento generalizado de 4%, se acha que faz sentido. Posso só complementar? Sim. Pronto, um bocadinho ao encontro daquilo e também falando desse assunto do aumento que a oposição propõe sempre de tarifar mais, que o Sr. Presidente referiu, eu queria só relembrar, foi exatamente o que falámos em relação ao pacote fiscal, que nós não defendemos aumentar de forma, ou taxar mais de forma generalizada, mas sim de forma estratégica, e é isso que nós pensamos que possa ser uma mais-valia. Como o vereador João Pedro falou, até em relação a pequenas estruturas, comerciantes e empresas que serão taxadas de igual forma, e se isso tem algum sentido estratégico, ou pensado ou não, de até atratividade e de competitividade entre os concelhos vizinhos e outros. Obrigado. Sobre a questão de se faz sentido ou não, penso que o vereador Paulo Pinto respondeu que isto é uma questão de opção política. Não há resposta certa ou errada para uma pergunta desse género. A questão é, em nosso entender, nós estamos a viver um período inflacionista e já temos informação dos nossos dois principais fornecedores neste setor que um vai aumentar 3,7%, creio eu, e o outro vai aumentar 13%, grosso modo 13,6%, creio eu. 13,06%. Acho que a resposta está encontrada, quer dizer, quando nós temos já uma perspectiva que é vamos comprar mais caro. E vamos comprar muito mais caro. Podemos ter uma opção que é aumentar o déficit tarifário e, portanto, não repercutir nem o todo ou parte desse custo, ou podemos querer continuar a fazer política ativa, até porque um dos objetivos que o documento estratégico aponta na redução das perdas de água ainda não está alcançado, está perto. Nós vamos terminar o ano com cerca de 29% de perdas de água na rede, mas ainda estamos longe dos 25%, e à medida que a malha vai apertando vai sendo mais difícil reduzir até chegarmos a esse objetivo. E, portanto, o que nós pretendemos é continuar a ter um setor equilibrado para continuar a fazer investimento no setor, ou seja, não é voltar a desmantelar, a ter incapacidade de intervenção e a desinvestir. Não. Nós pretendemos que o setor seja equilibrado para podermos continuar a prestar um bom serviço, um serviço de qualidade aos arredenses. É isso que está em causa, até porque vamos ter um aumento de custos que nos é induzido pelo que é o nosso fornecimento a montante. Relativamente à questão do tarifário que está previsto no site ou no regulamento, eu diria que a resposta é o regulamento prevalece sobre o site e, portanto, será esse aquilo que conta, mas se houver algum erro ou algum lapso tem que ser corrigido e, portanto, vou pedir à Anabela desde já para verificar com os serviços de água se há alguma situação que esteja mal. Mas o que prevalece é sempre aquilo que é liberado nos órgãos próprios e, portanto, neste caso, será o regulamento que vigora. Queres acrescentar alguma coisa? Só uma questão, quer dizer, vamos ser objetivos nesta matéria. Nós estamos, os últimos dados da inflação este ano apontam mensais, estamos acima de 10%, digamos assim. Ora, evidentemente que temos que fazer fé no número, e o número é o custo do Orçamento Geral do Estado. Vamos ver se efetivamente será este número que se irá concretizar para o ano 2023 ou não. Provavelmente, e pelo andar da carruagem, passa a expressão, será eventualmente acima disto.
porque, na realidade, a segunda metade deste ano, 2022, foi um galopar. 9% em agosto, 10% em setembro ao próximo disto, 10,4% em outubro, e as coisas continuam a parecer absolutamente imparáveis. Portanto, objetivamente falando, acho que com um valor que está padronizado, que consta do documento da Lei Geral do Orçamento do Estado para 2024, achamos que faz para 2023, peço desculpa, que faz efetivamente sentido, para normalizarmos aqui um bocadinho mais as taxas de cobertura, digamos assim, nomeadamente, como eu disse, em termos de resíduos urbanos e em termos de águas residuais, em que efetivamente estamos bem aquém. Estamos um pouco melhor na água de abastecimento público, mas bem aquém nos outros dois itens. Relativamente respondendo objetivamente, não tenho para um comerciante médio, mas isso também é difícil de definir na verdade, porque os consumos podem ser absolutamente dispares. De qualquer das maneiras, eu creio muito sinceramente que um comerciante de médio em termos de consumo de água não estará nestes 477 grandes consumidores de água, estará seguramente abaixo disto. Obrigado. Deixa-me só acrescentar uma coisa já. Nós falei há pouco, lapso meu, só na vertente daquilo que é o incremento do custo à saída, neste caso à entrada de água no concelho, em alta. Mas nós não nos podemos esquecer que nós temos despesas a aumentar neste setor. Desde logo, os vencimentos dos colaboradores que vão ser atualizados, e bem, por força da Lei do Orçamento do Estado, nós temos colaboradores, vamos ter despesa adicional neste setor, neste e noutros, mas neste em concreto. Para além disso, neste momento, qualquer metro linear de conduta tem um preço que, se formos comparar com o do ano passado, é totalmente diferente. Nas matérias-primas, então, isto é muito sentido. O bituminoso que é colocado nas roturas, tudo isso, ou seja, nós temos que perceber o seguinte: vão ser aumentados valores na compra, na aquisição da água, e vai aumentar a despesa do município com o fornecimento habitual. Os colaboradores que são afetos ao serviço, o gasóleo em que os carros andam, as matérias-primas, as toagens, a substituição de condutas, tudo isso, quer dizer, ou seja, não é possível nós neste momento estamos aqui a apresentar um cenário em que digamos aos colegas, isto não vai ter impacto nenhum, portanto o melhor é não aumentarmos nada. Não, este aumento não vai servir para suportar os custos que vamos ter adicionais no próximo ano, isso fica claro, ou seja, o déficit tarifário provavelmente vai agravar, ainda assim com esta proposta. Não vai ser neutralizado, antes pelo contrário. Como disse, vamos ter mais custos de nascença e vamos depois ter a despesa corrente a aumentar, porque tem, como já disse. E, portanto, mesmo com este tarifário, ainda assim, tudo aponta que o nosso déficit tarifário tende a agravar-se. Não agravará é tanto se nada fizéssemos, mas isto fica claro, como disse na intervenção inicial, ninguém vai com este tarifário achar que o município vai ter lucro com a água. Não vai, isso é impossível e a matemática dá-nos uma resposta clara já hoje sobre essa matéria. Bom, penso que já estamos suficientemente esclarecidos sobre este ponto. Eu iria colocar à votação então o ponto 10º da ordem de trabalhos, que é as tarifas para o ano 2023. Questiono assim quem vota contra. Quem se abstém é aprovado por maioria com 2 votos contra dos seus vereadores João Pedro Rodrigues e João Pedro Cabral. Só fazer uma declaração de voto. Sr. Presidente, os vereadores do PSD votam contra o ponto de ordem de trabalho sobre as tarifas para o ano 2023 do Serviço de Abastecimento Público de Água, do Serviço de Saneamento de Águas Residuais Urbanas e do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos de Ruda dos Vinhos, principalmente porque não concordam, por entenderem que não faz sentido haver um aumento generalizado dos preços para todas as famílias e para todas as empresas de 4% do preço da água. A fatura da água dos arrodenses é, no geral, maior do que da maioria dos municípios do Distrito de Lisboa e dos municípios da Simões.
Se falarmos na tarifa social que está diretamente ligada às taxas fixas e à isenção das mesmas da fatura da água, a situação ainda é pior e, portanto, entendemos que não faz sentido haver este aumento generalizado do preço da água. Entendemos que existe uma necessidade de melhoria constante do serviço que é disponibilizado. Entendemos que isso é que levou ao selo, à distinção da rubrica por selo de qualidade, mas o aumento cego para qualquer habitante sem distinção não faz, no nosso entendimento, sentido, não atrai novos investimentos, nem atrai novas perspectivas de negócio e, portanto, não entendemos que faça sentido existir. Além disso, sem discordar daquilo que é dito quanto aos grandes consumidores, entendemos que é necessário ter uma ideia daquilo que os pequenos comerciantes gastam para perceber qual será o impacto que eles terão. Por fim, dizer que não podemos, em novembro de 2023, estar a desacreditar aquilo que é a previsão do Orçamento de Estado da inflação. Portanto, tomamos neste momento por boa que será 4%, independentemente de, nos meses anteriores, ter sido superior a esse valor. Mal seria se nesta fase, em que o Orçamento foi aprovado há 3 dias, já estivéssemos a dizer que a previsão que é feita não será aquela que é real. E dizer também, por fim, que o aumento de todos os custos para o município é também o aumento de todos os custos para as famílias e para as empresas que naturalmente sofrem, tal como o município, dos problemas da inflação e, no caso das empresas, dos problemas dos aumentos dos vencimentos. Muito obrigado. Queres fazer? Bem, vou fazer também uma declaração de voto. Voto a favor desta proposta por várias razões. A primeira delas é que, para continuar a assegurar a qualidade do serviço de abastecimento público de água à população da Ruda dos Vinhos, isso exige investimento. Nós, neste momento, a ERSAR, pela primeira vez, assinalou o município e, no fundo, laureou o município com um prémio do selo de qualidade da água que é fornecida à população. Isso resulta do investimento que está feito para trás, mas resulta também daquilo que é a continuidade da necessidade desse investimento continuar. E nós estamos a conseguir fazer duas medidas de política pública muito importantes. Primeiro, aumentar a qualidade do serviço e, segundo, reduzir o desperdício. E reduzir o desperdício é nós partirmos de uma taxa de desperdício de água na rede pública que há 4 ou 5 anos atrás era de 58%, para termos agora, finalizando este ano, uma taxa de perda de água na rede que é cerca de 29%, e a nossa aposta é continuar este caminho e atingir em 2025, de acordo com as metas previstas no documento estratégico Arruda 2025, os 25% de perda de água na rede. Ora, isso só se faz com investimento, ora isso só se faz com equilíbrio e ora isso só se faz com razoabilidade e com responsabilidade. E, portanto, quando nós já temos a indicação que 2 dos nossos principais fornecedores deste serviço, nomeadamente aumenta em 3,7% o custo da aquisição do serviço do município em Alta e outro em 13,06%, tudo leva a crer que, se nada for feito, o déficit tarifário do município entrará em contornos desequilibradíssimos. E, portanto, se nós também já sabemos que a despesa do município vai aumentar com o setor da água, seja pelos recursos humanos, seja pelos recursos materiais e pela prestação de serviços, é muito natural que este esforço de acompanhamento tarifário seja suportado pela comunidade em conjugação. O município já está a suportar uma parte desse déficit tarifário, a comunidade deverá suportar outra parte do déficit tarifário e, por outro lado, no fundo, isto é alinhado também com aquilo que são as definições de política pública, quer pela ERSAR, quer pelo Governo, que apontam a necessidade de taxar mais os grandes consumos, na medida em que estamos todos a viver períodos de seca severa e extrema, como não havia memória nem registro anteriormente. E, portanto, tudo visto e somado, esta é uma proposta equilibrada, de bom senso, que permite continuarmos a ter um setor
com qualidade, com responsabilidade e reduzindo o desperdício, que é isso que todos nós pretendemos e, sobretudo, se as pessoas continuarem a beneficiar do desconto Ecopaper, grande parte ou esmagadora maioria dos municípios não sofrerá com o aumento deste tarifário, sendo certo que este tarifário não o foi dito pela oposição, mas tem ainda uma grande vantagem, que é consagrar a possibilidade de gratuitamente haver uma recolha de verdes no primeiro frete. Isso é um benefício muito significativo para as populações e que não é despiciente considerar e que eu naturalmente dou todo o apoio a esta proposta em conformidade. Muito obrigado. Muito bem. Já circulou, não? Já circulou? Tá. Ok. Muito bem. Passamos então para o ponto seguinte, que é o ponto 11 da ordem de trabalhos. O ponto 11 é o pedido de parecer favorável com propriedade. Nós temos o artigo 54 da Lei 91/95. Não vou estar aqui a identificar a situação. Os colegas receberam a documentação devidamente instruída pelos serviços técnicos competentes. Não sei se há alguma questão sobre esta matéria. Se não houver, podemos passar então à votação. Questiono quem vota contra. Quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 11 da ordem de trabalhos. Seguidamente, temos então o ponto 12º, que diz respeito ao loteamento número 6/2001, o auto de recepção definitiva das obras de urbanização, no caso do loteamento da Quinta da Venga. Tinha havido já uma recepção parcial em momento anterior, no passado, creio que em 2013, e depois houve aqui a necessidade de se fazerem algumas obras, até porque este loteamento teve um grande período praticamente ao abandono, e neste momento já reúne condições para haver a recepção definitiva do loteamento, de acordo com a informação técnica que está a instruir a proposta. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a esta matéria. O Sr. Vereador João Pedro Cavaco, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação a este ponto, nada em específico, é só uma questão que está associada a este loteamento ou outros, nomeadamente, por exemplo, a conclusão do bairro João Deus, ou até a recepção de outras obras de loteamento, por exemplo, a da última que foi recepcionada na última reunião. Qual é que é a estratégia? Faça isto do município para reforçar os serviços do município e até serviços contratados para dar resposta à manutenção destes novos espaços, considerando que ainda são áreas, se está a ser feita alguma coisa em relação a isso ou não. Obrigado. Esta já está na Floragada, na Quinta da Venga. Está na direção. No caso concreto, esta urbanização da Quinta da Venga já está no mapeamento de trabalhos da empresa Flora Garden, que é a empresa que tem a prestação de serviços, correto? Tá, sim. Por exemplo, do Cinzel Mágico também. É do Cinzel Mágico também? Já está. O bairro não, mas essa é a gestão camarária. Não sei se há mais alguma questão dos colegas. Não havendo, poderemos passar à fase da votação. Questiono assim quem vota contra. Quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 12 da ordem de trabalhos de hoje. E com isto encerramos aqui o período da ordem do dia. Fazer circular os documentos para conhecimento, o resumo diário da tesouraria e o licenciamento das obras particulares, por favor. Só para mim? É da vereadora. Muito bem, meus caros, terminamos aqui a reunião de Câmara. Resta-me agradecer a presença e a participação de todos. Até uma próxima oportunidade e até breve.